Com toda certeza. Eclesiastes, queridos. Eclesiastes, capítulo 10, a partir do verso de número 18. Nós vamos hoje encerrar a nossa série no livro de Eclesiastes, tá? Nós vamos ler do 10, 18 até o final. Eu tomei a decisão de cortar um pedacinho, tá? Era um pedaço que falava sobre sabedoria, e isso já foi meio que mastigado bastante no livro. Quando você lê o livro, você vê que ele volta muitas vezes aos assuntos, e eu não queria entrar no próximo mês nessa série, então eu tomei a decisão de realmente hoje fazer a conclusão. Como no próximo domingo eu não vou estar aqui, porque eu vou estar pregando no retiro de casais, então quem vai pregar é o ministro Nilber, e aí o que acontece é que eu digo, não, vamos encerrar a série hoje. E em nada isso vai lhe abençoar menos. Certamente Deus tem uma palavra poderosa para você, tá? Eclesiastes 10, a partir do 18, a palavra do Senhor nos diz assim: por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disse. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está por vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos, como pregos bem fixados provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Queridos, hoje
encerrando a nossa série Mais que um Vapor, seu 9º episódio. O título é Para Fim de Conversa. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção de forma especial. Tua bênção sobre mim, para eu só falar o que o Senhor quer. Para eu conseguir explicar a tua vontade para o teu povo. E tua bênção especial sobre todos que estão aqui sentados, todos os que estão nos assistindo pela internet. Que eles possam, Senhor, perceber a tua verdade, entendê-la, Senhor. E possam ter forças por parte do teu Espírito para aplicá-la aos seus corações. Nos abençoa nessa manhã, meu Deus. Eu preciso muito do Senhor. Nós precisamos muito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando hoje uma jornada de 3 meses estudando o livro de Eclesiastes. E assim, quando nós estudamos Eclesiastes, nós descobrimos que o livro de Eclesiastes não é apenas o delírio de um velho que bebe vinagre no café da manhã, como muita gente pensa. Na verdade, não. Eclesiastes tem nos ensinado muita sabedoria, e sabedoria extremamente prática para o nosso dia a dia. E antes de chegar no fim da conversa, eu quero dar uma lembrada de algumas coisas que a gente aprendeu até agora em Eclesiastes, tá? Por exemplo, sobre o sentido da vida. O que Eclesiastes nos ensina? Eclesiastes nos ensina que realmente a vida humana em si mesmo não faz nenhum sentido. A única maneira que a vida debaixo do sol tem de ter sentido é se o homem se encontrar com aquele que vive acima do sol. É o temor do Senhor que dá sentido à vida. Sobre sabedoria, ele ensina que a sabedoria é coisa boa, mas existe um problema: nossa mente é corrompida pelo pecado. Então a sabedoria humana nunca vai ser capaz de entender todos os problemas mais complicados da vida. Mas a sabedoria ainda assim é muito útil para nós. Como? Para nos instruir com a vontade de Deus no dia a dia, na prática de vida, nas coisas que nós enfrentamos, nas decisões que precisamos tomar. Sobre o trabalho, o que ele ensina? Que o trabalho é bom, que o trabalho é necessário, mas que fazer do trabalho a razão da sua vida é uma loucura. Não faz sentido você construir um império para não desfrutar de nada daquilo que você construiu. Ele vai nos ensinar que tudo que nós realizamos só tem sentido se for para ser aproveitado com as pessoas que nós amamos. Se a gente não aproveitar, não faz sentido. Sobre o dinheiro, o que ele ensina sobre o dinheiro? Ele vai nos ensinar que o dinheiro é um péssimo senhor, mas um ótimo servo. Você não deve amar o dinheiro, mas também não deve odiar o dinheiro. Se você fizer do dinheiro o alvo maior da sua vida, você está colocando ele na posição de seu Deus. E ele não tem competência para ser seu Deus. Ele não pode lhe dar paz, ele não pode ficar com você o tempo todo. Ele vai lhe abandonar mais cedo ou mais tarde. Por outro lado, se você olhar para o dinheiro como uma bênção do seu Deus, você vai descobrir que ter dinheiro é coisa boa. E ele vai ser grande bênção na sua vida. Você vai poder desfrutar dele. Sobre o tempo, o que ele nos ensinou? Que o tempo é uma caixinha de surpresas. Tem momentos bons. Caiu um negócio? Sim, esse negocinho aqui, tá. Obrigado, querido. Que você vai descobrir que o tempo, obrigado. Você vai descobrir que o tempo é uma caixinha de surpresas. De repente, acontece um negócio bom aqui, você é surpreendido com a tragédia. É surpreendido com situações. Você nem sabe o dia e a hora que essas coisas vão acontecer, nem escolhe o dia e a hora que elas acontecem. E aí o que ele ensina para a gente? Que ao invés de querer brigar com Deus, a gente tem que encarar os problemas e acreditar que Deus é Senhor e que tem controle sobre todas as coisas. Ele também nos ensina sobre a justiça. O que ele nos ensina sobre a justiça? Que o mundo é mau e a vida é injusta mesmo. E não adianta ficar com chororô. Que a gente tem que engrossar o couro, enfrentar o mundo do jeito que ele é, fazer a opção pela justiça, mas não esperar viver no mundo tudo perfeitinho, porque isso é uma ilusão da nossa cabeça. Mas um dia o mundo vai ser perfeito, porque Jesus vai voltar
e a justiça de Deus reinará sobre a terra. Amém? Então o que acontece, queridos? O livro de Eclesiastes está nos preparando para viver nesse mundo difícil. E hoje, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a amarração de tudo isso. Em alguns momentos, Salomão nos ensinou com o modo alegria ativado. Em outros momentos, ele nos ensinou com o modo vinagre, né? Mas mesmo nos momentos que o seu discurso era um discurso mais motivante, e nos momentos que o seu discurso era um discurso desanimador, o modo sabedoria estava sempre presente. A sabedoria era a energia de tudo isso. Hoje, nessa amarração, nesse fechamento, nós vamos entender qual é o fim dessa conversa. Não apenas o fim no sentido de final, mas o fim no sentido de finalidade, de objetivo. Amém? Eu acho que já que você aguentou esses 3 meses, você está interessado nisso, não está? Então vamos lá. O que é que o texto vai dizer para a gente? O texto vai nos ensinar que para fim de conversa, em primeiro lugar, seja prudente com o que Deus te dá. Repita comigo. Para fim de conversa, o quê? Seja prudente com o que Deus te dá. Vamos começar revendo capítulo 10, versos do 18 ao 20. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá lavar suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Então, queridos, ele começa o texto nos desafiando a trabalhar. Ele fala sobre a preguiça, sobre os efeitos destrutivos da preguiça, que a preguiça nos leva a destruir nossa casa, a destruir a nossa vida, tá? E aí, além de fazer isso, ele diz para mim e para você que nós devemos, é bom aproveitar as coisas boas da vida, a comida, a bebida, mas que isso tudo tem um custo. Então você tem que trabalhar para custear as coisas da vida que você vai desfrutar. Só que aí, até aqui é uma coisa meio que natural, pelo menos deveria ser na cabeça da gente. Mas aí de repente ele vem falar do rei, e dá a impressão de que ele está mudando de assunto. Mas se você prestar atenção, no paralelismo da poesia, o rei vai estar junto com o rico. E por que o rico faz paralelo com o rei aqui? Porque o rei na sociedade, nas monarquias antigas, era o mais rico de todos, tá? E por que eu não devo ficar falando mal do rico dentro de um contexto que o texto está dizendo, vá trabalhar para poder custear as coisas boas da vida? Porque parece que quando a gente não quer trabalhar, mas ainda assim quer aproveitar as coisas boas da vida, a primeira coisa que a gente começa a fazer é falar mal de quem tem. Ah, porque não sei o quê, olha aí, o carrão, não sei o quê. Aí começa logo a dizer que é, né, um pé vilão da história, papapá. Não. O que o texto está dizendo aqui, você quer desfrutar das coisas boas da vida? Deixa o rico para lá, vá trabalhar, porque tudo tem um custo. E você precisa estar ciente disso. Queridos, prestem atenção. Existe muita coisa boa para ser aproveitada nessa vida. Mas o que nós precisamos entender é que nada é de graça. Tudo tem um custo. Para desfrutar dessas coisas, nós precisamos trabalhar. E eu queria dar uma palavra especial para a galera teen, né? Os adolescentes, os jovens. Olha só, presta atenção. Tem esse celularzinho aí, né, que você tem. Rede Wi-Fi e tal. Você está lá no... né? Queridos, presta atenção. Todo esse conforto que vocês têm, na cabeça de vocês, fácil, porque vocês não estão ralando para pagar. Eu quero dizer para vocês, tudo isso é às custas da ralação dos seus pais. Eles têm que trabalhar pesado para vocês desfrutarem disso. E é importante vocês entenderem isso, sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que nem vai ter papai nem mamãe mais, amigo. E se você não começar agora a se preocupar com seus estudos, não começar agora a entender que para desfrutar das coisas boas da vida você tem que ralar,
Vai chegar uma hora que você vai querer ter e não vai ter. Porque não vai ter mais pai e mãe para dar. Quando era para você ter lançado suas sementes, você ficou só curtindo. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai ficar falando mal do rico, porque você não vai ter o que fazer mais. E vai dizer que a vida é injusta. Não, cara. Você precisa levar a sério os seus estudos, filho. Você precisa saber que para desfrutar das coisas boas, tem que ralar agora. Porque nada nessa vida é de graça. Tudo é fruto de trabalho. Então, mete a cara e se esforça para plantar agora o que você vai colher amanhã. Tá dado o recado? Amém, galerinha? Uhul? Oh, yes? Se liga aí. Tá? Então, aí ele continuando o texto, né? Trabalhe, né? Ele já acabou de dizer, olha, trabalhe para você poder custear as coisas boas da vida e não perca seu tempo falando mal do rico, tá entendendo? Não vai nessa onda, você precisa conquistar as coisas que você quer desfrutar nessa vida. E aí, os versos do 1 ao 6, olha o que é que ele vai dizer. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O que é que ele está falando aqui? O que ele está dizendo é o seguinte, dizendo, olha, você não sabe o futuro. A maneira como Deus governa a história é misteriosa para a gente. Às vezes a gente faz as coisas e dá certo. Às vezes não dá certo. Às vezes um monte de coisa dá errada. E quando isso acontece, você não pode fazer nada. Se a árvore cai para o norte, cai para o norte, cai para o sul e fica. Então o que é que acontece? Uma vez que nós lidamos o tempo todo com a incerteza do futuro, nós precisamos ser sábios, ser diligentes no nosso trabalho, mas também ser sábios com a maneira como investimos os nossos recursos, investimos o nosso dinheiro. Esses versículos 1 e 2, queridos, eles são disputados. Algumas pessoas entendem que ele está exortando a caridade, a prática de você dar para as outras pessoas. É lógico que a caridade é um princípio bíblico, dar pão para o pobre, é um princípio bíblico, nós precisamos fazer isso, mas nesse contexto não é disso que o texto está tratando. Em primeiro lugar, fica um tanto quanto sem sentido você entender isso, sabendo que o contexto qual é? O contexto de todos esses versículos é: trabalhe para você poder bancar as coisas boas da vida. Esse é o contexto inteiro. Ele começa dizendo, cuidado com a preguiça, termina dizendo, trabalho de manhã e trabalho de tarde. Não é isso? Tá? Segunda coisa, a palavra hebraica lechem, traduzida por pão, ela não tem só o sentido do pão de comer, não tem só o sentido da comida em geral. Por exemplo, no Antigo Testamento, lechem é toda a sua colheita. Lechem é o salário que o trabalhador recebe no final do mês. Então, lechem são seus bens, são seus recursos. Lechem é, como diz na minha terra, a poiva que você tem para queimar. Deu para entender, não? Poiva é pólvora, tá? Do jeito que o Matuto fala, né? Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que você atire isso sobre as águas, que um dia vai voltar. Também fica sem sentido, sem entender em que jogar para as águas significa dizer dar para os pobres. Volto a dizer, cuidar dos pobres é responsabilidade nossa, e vocês sabem que eu ensino isso aqui muitas vezes. Mas nesse contexto não, o contexto aqui é diferente. O que era lançar o lechem sobre as águas. A atividade que estava em emergência na antiguidade aqui, era a atividade do comércio marítimo, tá? As pessoas plantavam, colhiam, colocavam a sua colheita em cima de um barco,
as águas levavam essa colheita para ser vendida em outro lugar, e os barcos voltavam com o lucro, com o apurado, aquilo que você conquistou com a sua colheita. Então, quando ele diz, olha, lance o seu pão sobre as águas, o que ele está dizendo é, invista no comércio marítimo. Não produza só para comer. Não produza só para trocar com o vizinho. Trabalhe mais. Invista seus recursos. Ouse. E no verso 2, quando ele diz, divida com 7 e até com 8, o que ele está dizendo é, não use tudo que você tem só numa coisa. Em outras palavras, não plante só trigo. Plante trigo, mas plante também azeitona. Está entendendo? Não viva só do seu salário. Receba o seu salário, mas separa uma parte e invista em outra coisa. Por quê? Porque se você pegar o seu dinheiro e dividir em 7 porções, em 8 porções, como ele está falando aqui, em 8 investimentos diferentes, se o inesperado do futuro fizer você dançar em 3, 4 investimentos, os outros 3 vão sustentar você. E você continuará podendo viver. Então o que ele está falando aqui, em outras palavras, é, não direcione seus investimentos num só negócio, invista em várias frentes, pois não sabemos o dia de amanhã. Tá? Essa é a questão. Queridos, é impressionante como a sabedoria de Eclesiastes nos ensina a ter uma vida equilibrada, né? Sobre essa questão de dinheiro. Quantas vezes ele diz, deixe de ser muquirana, aproveite a vida, não é? Mas por outro lado ele agora diz, mas seja prudente, porque para aproveitar a vida tem que ter dinheiro. Então faça bons investimentos e trabalhe. Então ele nem está dizendo para você, rasgue o dinheiro, e nem está dizendo, segure o dinheiro. Ele está dizendo, caminhe no equilíbrio, fazendo bom uso e aproveitando com as pessoas que você ama. Outra coisa que eu acho fenomenal em Eclesiastes é como o ensino de Eclesiastes é atual. Pode ter uma coisa mais atual do que o cara dizer, não investe só numa coisa. Porque já pensou, se o sujeito ganha o salário no final do mês, e eu digo isso porque isso falou muito ao meu coração. Você ganha o seu salário no final do mês, sua família só tem essa fonte de renda. Você torra o salário todinho. No próximo mês você tem que esperar receber o salário para poder comer. E aí o que é que vai acontecer? Um belo dia você perde o emprego. E aí como é que fica? Então a gente tem que aprender a usar de prudência e investir os recursos, cuidar bem das coisas que Deus nos dá. Então seja prudente na administração dos recursos que Deus te dá, pois no final das contas é tudo dele. E a gente tem que cuidar com zelo das coisas de Deus. Amém? Então, para fim de conversa, seja prudente com o que Deus te dá. Em segundo lugar, viva para Ele enquanto é tempo. Vamos dizer os dois, para fim de conversa. 1, 2, versos 7 e 8. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Então, ele agora usa luz e trevas como metáfora das coisas boas da vida e dos problemas da vida, né? Então, se fosse na linguagem de hoje, ao invés de luz e trevas, talvez fosse flor e espinho. Ele está dizendo, nem tudo na vida é luz, existem muitas trevas. Seria como você dizer hoje, nem tudo na vida é flores, também existem espinhos, não existe esse ditado, né? Então seria algo mais ou menos assim. Por que ele chama a nossa atenção para dizer, olha, a luz é boa, aproveite a vida, mas nem tudo na vida é maravilha. Ele está preparando o nosso coração para o que ele vai dizer em seguida. Ele vai nos mostrar que quanto mais o tempo passa, menos flores e mais espinhos. Menos luz e mais trevas. Olha só o que ele vai dizer a partir do verso de número 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento.
Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Queridos, o que Salomão está dizendo, partindo daquela metáfora que ele usou nos 2 versos iniciais, de luz e trevas, o que ele está dizendo é que a vida da gente é como um candeeiro de gás. Você já viu? Um candeeiro antigo, pavio, né? Gás, você acende aquele fogão. Mas na medida que o tempo vai passando, o gás vai diminuindo, o pavio vai se encurtando e a chama vai o quê? Diminuindo, 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 até o ponto da chama apagar. O que ele está dizendo é, quando você é jovem, você está todo fogo. Você tem força. Você tem coragem. Às vezes até coragem que não devia ter, né? Se atreve a fazer coisas sem pensar. Quando você é jovem, você está cheio de alegria, as aves cantam, ai, piu, 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 que coisa linda, né? Quando você vai ficando velho, amigo, vem dores. A força já não é mais a mesma. Aquele passarinho que lhe fazia sorrir começa a irritar, que coisa chata. Já prestou atenção? O jovem vai para o show de rock, né? Via de regra, quando você vai envelhecendo, até o som da igreja é alto. Oh, meu Deus do céu! Né? A vida vai perdendo o seu vigor. A vida vai perdendo o seu brilho. E esse é o processo natural da vida do homem, que vive debaixo do sol. O que é que Eclesiastes está dizendo? Não espere chegar no final dessa jornada para viver para Deus, para buscar a Deus. Não fique adiando o seu compromisso de pôr Deus em primeiro lugar da sua vida. Porque no final dessa jornada está a morte. E a morte não diz a hora que vem. E depois de morrer, você não tem mais o que fazer. Então, né, aproveite no vigor que você está. E se entregue a Deus agora. E viva para Ele agora. Porque até esse processo vai se tornar diferente. Porque você vai ter um sentido. Você vai ter uma razão. E até as dores da velhice serão enfrentadas de maneira diferente. Porque você vive para Deus. Você busca o Senhor. Meu querido, minha querida. Você foi criado para viver um relacionamento de amor e obediência a Deus. Você tem sede de Deus no seu coração. E sabe, esse constante sentimento de insatisfação que aparece de vez em quando. Sabe aquela sensação que você tem às vezes, para que viver? Aquela sensação que você tem às vezes que nada faz sentido. Aquela sensação que você tem às vezes que você está no lugar errado. Essa sensação existe porque o pecado lhe afastou do Deus que você foi criado para viver coladinho nele. E esse afastamento desorientou sua vida por completo.
Esse afastamento deixou você perdido. E você está buscando sentido para essa vida, mais longe dele ainda. Não vai encontrar. O que ele está dizendo é: busque aquele que você foi criado para ficar perto dele. Qual é a notícia boa nisso tudo? É que em Cristo, por causa do que Cristo fez na cruz, por causa dele ter pago o preço com o seu corpo e o seu sangue derramados, por causa disso, você pode buscar a Deus que você vai encontrar. Quando você está em Cristo, se cumprem em você as palavras do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Você vai achar o que você procura. Queridos, lá em Mossoró, tinha uma irmã muito querida, chamada irmã Alaide. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas sempre tem gente nova. Quando terminou meu primeiro ano de pastorado em Mossoró, eu já estava me encaminhando para casar, né? Eu e Débora já estávamos nos ajeitando, já tínhamos até data marcada para casar. E aí o que é que acontece? Eu morava num apartamento alugado, a igreja tinha uma casa pastoral. Eu morava num kitnetzinho alugado. A igreja pediu a casa pastoral e eu ia me mudar para lá, para casar e morar com ela nessa casa pastoral. E aí o que é que acontece? Só que tinha um tempo aí antes de eu me casar. E nesse tempo eu fiquei morando na casa da irmã Alaide. E a irmã Alaide era um amor de pessoa. Nunca vi ninguém fazer um frango de panela mais gostoso do que ela. Nunca, nem minha mãe. E aí, resultado, passou o tempo, casei, fui embora de Mossoró, fui para Natal. E um belo dia o filho da irmã Alaide liga para mim: pastor, minha mãe está no hospital aí em Natal. Ela não está bem. E eu tenho certeza que ela ia ficar feliz com a visita sua. E eu disse: vou sim, meu irmão. E aí o que é que acontece? Ele disse: os horários da visita, ela estava na UTI, né? Tem que ser exatamente naquela hora. Os horários da visita são... Tinha uma visita de manhã, não, tinha uma visita à tarde e tinha uma visita à noite. E aí quando ele ligou para mim, era mais ou menos meio-dia, eu disse: não se preocupe, se eu não conseguir ir na da tarde, eu vou na da noite. E aí 1001 coisa para fazer, não sei o quê. Quando vi, já estava em cima da visita da tarde. Não, vou deixar para ir na visita da noite. E aí, resultado de 1001 coisa, e faz isso, faz aquilo, muito trabalho, tal. Quando chega a visita da noite, eu digo: rapaz, sabe de uma coisa? Não, eu vou dormir, eu acordo amanhã, adianto meu trabalho de manhã e vou amanhã à tarde. E aí, tomei essa decisão. Quando foi mais ou menos 5h30, 6 horas da manhã, ele liga para mim dizendo que ela tinha morrido. Olha, todo o meu ministério, essa foi a maior dor, a maior tristeza. Eu nunca chorei tanto dentro do contexto do ministério como nessa situação. Sabe? Eu me senti muito mal, me senti muito culpado e eu não podia fazer nada. Mas a lição que ficou dessa situação foi: a gente escuta muito as pessoas dizerem: amanhã pode ser muito tarde. E eu sempre achei que isso servia para os outros, mas que comigo não ia acontecer. Até que naquele dia, literalmente, amanhã foi muito tarde. Meu querido, minha querida, se porventura você que está nos assistindo pela internet, você está esperando até amanhã para entregar a sua vida a Jesus, para se comprometer com Jesus, eu quero lhe dizer, sem nenhuma dúvida, amanhã pode ser muito tarde, sim. Isso não é só discurso. Então você precisa se comprometer, você precisa levar a sério, você precisa tomar a decisão de buscar ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Se entregue ao Senhor hoje, viva para Ele hoje, ponha Ele no centro de tudo o que você é hoje, entregue nas mãos dEle tudo o que você tem hoje. É para isso que você existe, é para isso que você está aqui.
Então, para fim de conversa, seja prudente com o que Deus te dá. Viva para Ele enquanto é tempo. E por último, tema a Deus e obedeça a sua palavra. Vamos dizer todos juntos, os três? Para fim de conversa, primeiro. Segundo. Terceiro. Versos do 8 ao 12, o texto vai dizer assim, capítulo 12, versos do 8 ao 12. Tudo sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo. Queridos, agora é a hora do resumo. Então, o fim da conversa do fim da conversa, né? E aí ele lembra no verso 8 a sentença, que é a sentença inicial de todo o seu livro. Qual é a sentença? A vida humana debaixo do sol realmente não tem sentido nenhum. O ser humano por si mesmo realmente não tem sentido nenhum. Mas existe uma maneira de encontrar sentido. Existe uma maneira de viver bem apesar de tudo isso. E qual é essa maneira de viver bem? Utilizando-se da sabedoria que Deus revela na sua palavra. Quando ele fala dos sábios, ele não está falando dos sábios no sentido genérico e secular. Porque ele está se referindo especificamente à sabedoria que provém daquele que, segundo ele, é o único pastor. Você viu essa expressão no texto, né? E essa expressão no Antigo Testamento não pode ser para outra pessoa, senão para o próprio Deus. O Senhor é o meu pastor. Né? É tendo Ele como pastor que nada me falta. Então ele não está falando de qualquer palavra dita por qualquer sábio, mas aquelas palavras colecionadas pelos sábios que receberam a inspiração de Deus, que o Supremo Pastor pregou aquelas palavras. Então, preste muita atenção, que em outras palavras o que ele está dizendo é: meu filho, minha filha, você quer viver bem nesse mundo complicado? Siga a palavra de Deus. É só aí que você vai se sentir seguro. Não queira dar uma de sabidão para fazer o seu próprio caminho, porque se você quiser ser sábio, a parte da sabedoria de Deus, você vai poder até escrever um monte de livro, mas isso só vai cansar seu corpo. Porque o que você precisa de verdade para viver bem é aquilo que está revelado na palavra de Deus. Então, trocando em miúdos, você precisa conhecer essa palavra, viver essa palavra. E nos versos 13 e 14, ele vai encerrando dizendo assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Trocando em miúdos, qual é o resumo de tudo? O temor do Senhor. Essa expressão é muito importante no Antigo Testamento. E qual é a ideia? Eu não sei se você já ouviu alguma pessoa ensinar, dizer assim: olha, temer a Deus não é ter medo de Deus. Você já viu alguém dizer isso? Eu quero lhe dizer que quem disse lhe enganou. Porque temer a Deus é ter medo dele mesmo, tá? Só que como é esse medo é que a gente precisa entender. Porque a palavra temer, tanto a palavra que é usada no Novo Testamento para grego, como a palavra que é usada no Antigo Testamento em hebraico, significa ter medo. Sabe aquele tremor? Está entendendo? Qual é a lógica da coisa? A lógica de temer alguém é de você saber quem esse alguém é e ver que ele é grande mesmo. E que você precisa ter respeito. Por exemplo, se alguém chegar para você e disser: olha, a pombagira vai destruir a sua vida. O que é que você vai dizer? Não tenho medo da pombagira. Não é nada para mim. A pessoa chegar para você e dizer: olha, vou bater um bomba essa noite e o Zé Pilintra vai pegar você. O que é que você vai dizer? Pode bater seu bomba à vontade.
Só que só bate até 10 horas, porque senão a vizinhança vai reclamar. Né? Eu não vou ter medo de Zé Pilintra. Quem é Zé Pilintra? Nada. Quem é Pombagira? Nada. Agora, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, esse eu temo. Porque esse eu sei quem é. Esse eu sei que é grande. Esse eu sei que aplica a sua vontade. E sei que a palavra dele é verdadeira. Um dos exemplos perfeitos para a gente entender o temor do Senhor é Abraão, quando foi sacrificar seu filho Isaque. Você lembra? Estava lá Abraão com seu filho, estava com a faca pronta para sacrificar o seu filho, e o anjo aparece. Você lembra o que o anjo disse para ele? Abraão, não faça isso com o menino, porque agora eu sei que você teme a Deus. Temer ao Senhor é saber que o que Ele diz é verdade e por causa disso obedecer ao que Ele diz. Esse é o temor do Senhor. E essa é a essência de tudo o que você é. Se a sua vida não for centrada nisso, a sua vida não tem sentido. Uma das frases que eu mais ouço em gabinete: pastor, eu não consigo me encontrar nessa vida. Você já ouviu alguém dizer isso? E geralmente quando a pessoa me diz isso, eu pergunto para ele: o que é que você está fazendo para você se encontrar? Sabe o que é que eu ouço muitas vezes? Eu estou tentando me conhecer melhor. Praticar autoconhecimento, né? Queridos, esse é o maior erro da história da humanidade. Sabe por quê? Porque você não foi criado à sua própria imagem e semelhança. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E tudo que está errado na sua vida é porque essa imagem está deformada. Quanto mais longe de quem Deus é, mais a sua vida é doida. Mais a sua vida é inútil, mais a sua vida não tem sentido nenhum. Então, para você se encontrar, você não precisa saber quem você é, você precisa saber quem Deus é. Porque quanto mais você conhecer Deus, mais você vai se conhecer, ou pelo menos conhecer quem você deve ser. Mas a gente vive num mundo de fantasia, num mundo de ilusão. A gente acha que o universo está girando em torno da nossa própria pança. E no meu caso, que pança, né? Sabe? E o pior, a cultura das redes sociais só piora isso, né? Então, todo mundo agora está tendo o seu momento popstar. Todos têm o seu momento de famosinho na rede social. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que lhe seguem. E na sua cabeça as pessoas estão muito interessadas em saber o que está acontecendo com você. Aí o que é que você faz? Você vai lá, faz uma torta de abóbora, tira uma foto, posta lá, né? Ou então, você vai para a praia e chega lá e... Né? Porque tem um biquinho, né? Já viu o biquinho? Né? Então o que acontece? E aí você faz de conta que todo mundo está querendo saber o que você está fazendo. E as pessoas fazem de conta que querem saber o que você está fazendo. Porque sabe o que a maioria faz? É assim, ó. Aí quando vê que você gosta de você, pique. Nem vê suas fotos direito. E se você escrever mais do que 3 linhas, não lê o que você escreveu. Essa é a vida real, gente. Você finge que as pessoas querem saber da sua vida. As pessoas fingem que querem saber da sua vida. E você continua vivendo em função dessa fantasia. Presta atenção, não estou dizendo a você que é um absurdo postar foto em rede social. Nada disso. Minha esposa até faz isso. Eu raramente faço, mas às vezes também faço. Não é isso, bacana. Dentre esse universo, tem alguns que realmente veem as fotos e ficam felizes. Mas o que a gente não pode é viver essa ilusão de celebridade, essa ilusão de que o universo gira em torno de nós. Não. A história não é a seu respeito, é a respeito de Deus.
A sua família não é a seu respeito, é a respeito de Deus. A sua vida não é a seu respeito, é a respeito de Deus. A vida dos seus filhos não é a seu respeito, é a respeito de Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Quanto mais protagonismo você quer na sua vida, mais frustrado você vai ser. Mas quanto mais você coloca Deus como protagonista da sua história, mais sentido você vai ter. Ai, ai. Uma vez que tudo é dele e para ele, quem é você para dizer o que quer, o que não quer? Como tudo tem que ser? Sua vontade não é o alvo das suas ações. Cada palavra, cada pensamento, cada coisa que você decidir fazer, só tem um único propósito: fazer a vontade de Deus. Fui para Mossoró, agora vocês sabem, fui pregar num congresso e ministrar uma disciplina no seminário da convenção, lá no estado do Rio Grande do Norte. E, assim, eu recebo convite direto e digo não direto. Mas um convitinho desse que você consegue servir no reino e ver a família ao mesmo tempo é um dos que eu priorizo, tá? E a gente encontrou a família também, foi muito bom, foi muito precioso. Num dos momentos eu conversando com um jovem casado, que é meu amigo, que é da igreja lá que eu trabalhei, e a gente conversando justamente, poxa vida, como é difícil para os crentes entenderem o que deveria ser a questão mais básica da sua fé. Que questão é essa? Deus é o centro e a razão de tudo. Não. Os crentes estão seguindo o caminho dos ímpios. Qual o caminho dos ímpios? Vivem correndo em busca dos seus próprios interesses. Vivem buscando a satisfação dos desejos do seu coração. Mas o crente é diferente. Ele vive assim, mas pelo menos ele descobriu que é legal ir para a igreja no domingo. Por quê? Porque escuta uns louvores legais, que alivia, né, o nosso fardo. Escuta uma palavra legal, né, que traz um ânimo. Mas quando passa pela porta, já esqueceu de Deus e vai viver em torno do que quer. Queridos, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito para dizer para essas pessoas: parabéns, a sua vida não passa de um vapor. É nebulosa, é inútil e vai passar como um sopro. Todavia, em alguns momentos do livro, ele aponta o caminho para que a nossa vida seja mais que um vapor. Ele diz para a gente pôr Deus como elemento central da equação da nossa vida. Então ponha Deus nesse lugar. Aproveite as coisas boas como dádivas de Deus. Enfrente os dias maus confiando em Deus. E tenha como objetivo maior da sua vida fazer a vontade de Deus. O nome disso é temer ao Senhor. Em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Eclesiastes, o temor do Senhor é o sentido da vida. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, por favor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, para que nós possamos orar. E eu quero orar nesse momento por alguém que ainda não tomou a decisão de entregar sua vida completamente a Jesus. Está frequentando, está gostando, mas ainda não assumiu uma posição clara. Eu me converto agora a Jesus e vou viver para ser fiel a Ele. Se existe no nosso meio alguém assim, e que nessa manhã quer dizer: pastor, ore por mim, eu vou agora me posicionar. Levante sua mão que eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe, meu querido. Pode baixar. Quem é a próxima pessoa que nessa manhã vai entregar sua vida a Jesus? Enquanto é tempo, reconhecendo que precisa assumir um compromisso com Ele. Já tivemos uma pessoa que fez isso nessa manhã. Quem é a segunda pessoa que vai dizer: pastor, ore por mim, vou entregar minha vida a Jesus hoje? Você precisa assumir essa posição. É uma decisão. É sua. E a partir desse momento, sua história muda.
Vou perguntar mais uma vez, quem é a segunda pessoa que vai entregar sua vida a Jesus, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém, meu querido, pode baixar. Quem é a terceira pessoa que nessa manhã quer entregar sua vida a Jesus, reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador pessoal, para começar uma nova história ao lado dele, comprometido com ele, assumindo publicamente que segue a ele? 2 homens já fizeram isso. Quem é a terceira pessoa que quer fazer isso nessa manhã? Levante sua mão que eu quero orar por você. Amém, minha linda, já vi você. Quem é a quarta pessoa nessa manhã que quer entregar sua vida a Jesus e dizer: pastor, ore por mim, eu vou entregar minha vida a Jesus hoje, quero essa vida nova com Jesus, eu vou buscar Ele agora, não vou esperar a velhice, não vou esperar morrer, eu vou buscar Ele agora. Quem é a quarta pessoa? Levante sua mão que eu quero orar por você agora, para mudar a sua história, filha. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levante sua mão que eu quero orar por você. Temos mais alguém nessa manhã? Você que está nos assistindo pela internet também pode fazer isso. Aí no seu lugar, assuma o compromisso de servir a Jesus. Diga para Ele: eu entrego minha vida a Ti, Jesus. E procure uma igreja boa que ensine a Bíblia. Se você mora aqui em Mauá, essa igreja boa é a nossa. Vem aqui nos conhecer. Estamos todos de olhos fechados. E só vocês 3 que levantaram a mão. Olhe para mim, por favor. Vem aqui que eu quero abraçar você e orar por você, meu. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, muito obrigado. Que manhã linda na Tua presença. Tua palavra poderosa, transformando vidas pela ação do Teu Espírito, Pai. Obrigado pela vida desses 2 homens e dessa adolescente, que o Senhor escolheu e marcou na agenda do céu hoje como o dia, para se fazer conhecer e para dar à vida deles um novo sentido, Pai. Em nome de Jesus, fortalece-os. Que o Teu Espírito já esteja habitando neles a partir dessa decisão e começando a operar neles uma mudança, uma santificação, uma alegria, uma paz, dando direção, cuidando deles em todos os momentos, Pai. Pai querido, as forças das trevas vão se levantar para querer desviá-los do Teu caminho, mas nós, como Tua igreja, dizemos agora em nome de Jesus que o diabo é derrotado sobre essas vidas, Pai. Qualquer armadilha será vencida pelo poder do Senhor, Pai. Firma-os, dá a eles amor, paixão pela Tua palavra e alegria pela Tua presença, Pai. Continua conosco, Pai, nos abençoando, nos dá uma boa semana, uma semana cheia da presença do Senhor, uma semana de sabedoria, uma semana, Senhor, de coragem para enfrentar o que vier, porque não enfrentaremos sozinhos, o Senhor virá conosco. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. E quem crê diz amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Distribua carinho, distribua a graça de Deus em nome de Jesus.